Legal, então na aula passada a gente deixou o nosso layout mais ou menos assim, um pouco bagunçado, porque eu estava te explicando os conceitos de align self, justify self, align items e justify items. Nossa, que difícil falar. Vamos lá então agora, que agora sim a gente vai para a reta final de deixar o nosso layout, a nossa interface aqui, tá? Exatamente como tá aqui no nosso Figma. Agora a gente já aprendeu todos os fundamentos, você já está praticamente pronto aí para criar qualquer layout, né? Qualquer CSS grid, tá? Basicamente com isso aqui você consegue fazer muita coisa. Existem só alguns pequenos conceitos um pouquinho mais avançados que talvez a gente veja mais lá para frente, mas isso aqui é basicamente tudo que você precisa, assim, sei lá, regra de Pareto. Né? Nem é regra de Pareto porque é mais do que 20%, mas com isso aqui você consegue resolver 80% basicamente de tudo que você vai precisar fazer com o CSS Grid, tá? E agora então, chega de conversa, bora colocar isso na prática e finalizar esse layout aqui, né? Vamos lá então. A gente tem a pasta de imagens aí, né? E a gente tem o logo, essas imagens todas. Essa fonte aqui é uma fonte do Google Fonts que ela se chama Didactic Gothic. E vamos linkar ela já então, eu não fiz isso ainda. Eu vou abrir aqui então google.com/fonts. Ela se chama Didactic Gothic. Aqui. Didactic Gothic. Que nome difícil de falar. Vamos lá então. Vamos embedar essa fonte. O Google Fonts mudou um pouquinho aqui o layout, então eu não estou sabendo onde eu clico para embedar a fonte. Select this style. É isso, tá? Embed aqui agora. Deu uma mudadinha legal, fazia um tempinho que eu não vinha aqui no Google Fonts, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, o link, tá? Copiei. Vou voltar lá no meu arquivo, lá no cabeçalho do index e vou colar antes do meu style, porque a gente vai usar essa fonte no style, então a gente precisa antes, tá? Basicamente agora aqui eu vou falar assim, ó. Eu vou copiar até lá da página já, ó, font family e tal. E vou aplicar para o site inteiro. A gente vai usar essa fonte aqui no projeto inteiro mesmo, então eu posso aplicar aqui no asterisco, que ele vai aplicar para todos os elementos. Salvei. E vou colocar um font weight aqui só para garantir. Normal. Beleza. Agora é o seguinte, vamos lá então começar a fazer o nosso layout formatar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o align items daqui, center, né, e vou deixar o stretch, tá? Então eu vou deixar declarado aqui mesmo, tá? Stretch. E aí se a gente voltar lá para visualizar agora, tá tudo esticado de novo, beleza? Só esse primeiro aqui que não, porque a gente passou uma altura e uma largura para ele. E a gente já vai resolver isso agora, que é o seguinte, vamos lá. A gente passou aqui... Cadê o cara? O banner... Tá, a gente passou os align self, justify self aqui como exemplo, tá? Então eu vou deletar aqui agora e aí ele vai dar o stretch lá também. Beleza, deu o stretch, legal. Aqui agora a gente tem o nosso header aqui em cima, se não me engano eu deixei com 80 pixels de altura aqui no Figma. Vamos dar uma olhada nisso? Sim, está com 80 pixels de altura. Então a gente vai fazer o seguinte agora, tá? Se eu declarar 80 pixels de altura para esse cara aqui, o nosso header 1, ele vai possivelmente... Ele não vai somar o padding porque eu passei o border box sizing aqui, ó. Quer dizer, box sizing border box, tá? De qualquer forma, eu quero passar isso na row, tá? Eu quero falar para minha primeira row inteira ficar com 80 pixels de altura ao invés de eu passar aqui no header, beleza? Porque pro meu layout aqui, eu sei que sempre a minha barra do topo lá, que vai ser tipo o meu menu, por exemplo, tá? Ela sempre vai ter 80. Já o restante aqui, o stretch vai aplicar e vai se conformar, certo? Então, para a gente fazer isso, ao invés da gente passar no elemento, eu teria que passar no header 1 e no header 2, que é esse cara aqui e esse aqui. A gente poderia fazer desse jeito? Poderia, não tem problema nenhum. Mas eu vou passar aqui no template row, tá? Cadê? Aqui. Eu vou só copiar aqui, ó, grid template columns, vou dar um Ctrl C, vou para a linha de baixo, vou trocar columns por row, beleza? E agora então a gente vai afetar as rows, certo? E eu quero afetar só a primeira e eu quero falar que ela vai ter 80 pixels. Então eu vou falar 80 pixels. E para as outras, eu posso fazer isso aqui, ó, eu posso falar alto, beleza? As outras calcula automaticamente aí, por favor, tá? E aqui tem um S no final, por isso que ele estava acusando o erro. Agora sim, grid template rows, 80 pixels
para a primeira e alto para as próximas, tá? Vou salvar. E aí, se a gente voltar lá no nosso layout agora, vai estar com 80 pixels. Se eu inspecionar aqui, vai dar pra gente ver, quer ver? Cadê o nosso cara? Ah lá, 80 pixels. Dá pra ver no snippet que aparece ali, né? No tooltip. Legal? O nosso aqui, que vai ser o menu, ele tá assim porque ele tá com 30 pixels de altura que eu tinha colocado na aula passada, se não me engano. Vamos ver se é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, olha aqui. Então eu vou deletar aqui e vou deletar essa largura também que não precisa, já que a gente está usando o stretch ali. Vou salvar. E beleza, voltou a ser o que era tal. E na altura aqui agora, a gente precisa fazer esses caras aqui completarem, né, a altura total aqui do nosso layout. O que está acontecendo? Eles estão gerando essa altura aqui baseado nesse conteúdo aqui desse cara e nos 80 pixels aqui que a gente colocou aqui. São as únicas alturas que tem para nossa grid saber o quanto que ela vai ter no total. E aí ela acaba esticando proporcionalmente a esses outros aqui que não tem altura definida nenhuma, beleza? Então, para a gente fazer a grid ocupar 100%, já que a gente mandou os nossos elementos internos aqui fazer stretch, né, esticar, basta a gente esticar a grid em si. Então, a altura e largura que a grid tiver, os elementos vão acompanhar proporcionalmente. O que eu preciso fazer aqui, então, basicamente é falar para a nossa grid ter uma altura de 100 view height, 100 VH, tá? E aí, se eu voltar aqui agora, tá tudo esticado para 100 alguma coisa, 100 view height da altura total que tem disponível. Legal? Bom, a fonte aqui já aplicou também, ficou legalzinha e tal. E é isso, a gente agora voltou ao nosso layout ideal, digamos assim. Tem algumas coisinhas aqui pra gente ainda alterar, mas conforme a gente for adicionando conteúdo dentro, isso aqui vai começando a tomar mais a forma final, mas é uma coisa importante pra gente ter em mente quando a gente trabalha com CSS Grid, é que a gente não vai ter o controle total dessa fluidez que a grid tem. No caso, se a gente quiser, é só a gente adicionar valores absolutos para cada um dos elementos e tal, né? Nesse nosso projeto aqui, cada elemento ele já tem a altura e largura total da grid, por isso que ficou desse jeito aqui, preenchidinho. Em alguns projetos que você vai fazer aí, a grid vai ser só uma coisa lá por trás invisível, e aqui dentro vão ter elementos posicionados de maneiras diferentes, tá? Então, na verdade, no nosso caso aqui o stretch funciona, mas em outros casos talvez não funcione, tá? Então, vai de cada caso. Mas basicamente todos os conceitos estão aplicados aqui de grid, legal? Vamos colocar o logo aqui agora, e depois a gente faz o menu, e a gente vai continuando com o conteúdo, tá? Eu vou fazer o seguinte, como isso aqui é um curso avançado, tá? Eu vou pular essa parte aqui, na verdade eu vou só acelerar o vídeo agora, não vou ficar descrevendo pra você tudo que eu tô fazendo e tal, porque basicamente é colocar logo, colocar imagem e colocar texto, beleza? Mas eu vou deixar aqui no vídeo só pra você ver que eu fui fazendo e tal, e na hora que eu terminar tudo, eu desacelero o vídeo e aí eu explico rapidamente o que eu fiz, beleza? E a gente continua. Então vamos lá. Beleza, terminei de editar tudo aqui, preencher o conteúdo, eu nem fui lá ainda na página visualizar, então vamos lá agora visualizar e ver a bagunça que virou isso aqui que tá aqui. Olha só, a gente então tem vários conteúdos posicionados, cada um no seu lugar, tá? E a gente já tem alguns problemas aqui aparentes, por exemplo, tá? Mas a gente vai contornar eles daqui a pouquinho, tá? Bom, daqui a pouquinho não, agora. Vamos começar então fazendo o seguinte, pra gente finalizar essa aula aqui, tá? A gente vai fazer o topo aqui, tá? Os dois headers, a gente vai ajeitar eles, tá? E aí, então, na próxima aula a gente continua refinando o conteúdo aqui, beleza? Então vamos lá, os dois headers. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é olhar o nosso layout, tá? E no nosso layout, vou dar um zoom aqui agora, tá? Dentro do nosso header 1, que é esse bloco aqui, a gente tem dois elementos. Tem o logo
e tem o menu, tá? Então foi assim que eu fiz aqui no HTML do mesmo jeito, tá? Eu fiz então, dentro do header 1, eu tenho o logo e depois eu tenho o menu aqui dentro de uma tag de neve, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, tá? A gente precisa ver quanto de espaço tem aqui e eu já sei que, se não me engano, é 32, tá? Daqui desse elemento para a borda, olha lá, é 32 mesmo, tá? Então vamos lá arrumar isso e fazer isso funcionar, tá? Para arrumar aquilo ali, eu tenho que voltar o padding 32 aqui, a classe padd 32 que eu tinha removido antes, tá? E se eu voltar lá agora, deve ter arrumado aqui a distância. Beleza, arrumou a distância aqui, tá? Só que tem um pequeno problema. Na vertical parece que ficou muito, então desalinhou verticalmente. Então não vai dar pra gente usar essa classe aqui, porque ela ajusta de todos os lados o padding, né? A gente vai ter que colocar individualmente aqui no nosso header 1. Então, no nosso header 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele uma flexbox, tá? E isso é muito legal porque a gente começa a mesclar agora essas coisas que a gente está vendo nesse módulo, tá? Que é o flexbox e o CSS grid, tá? Então vamos lá. Eu vou falar que esse cara aqui é display flex, beleza? Vou salvar e vamos ver se mudou alguma coisa. Não mudou nada, tranquilo. Agora eu vou falar o seguinte, tá? Eu vou falar que ele vai ter um justify content, né? Space between, ou seja, ele vai pegar. Na verdade, primeiro eu preciso falar o flex direction dele, né? Flex direction row, beleza? E aí, então, os nossos elementos vão estar distribuídos numa row, horizontalmente, beleza? E agora eu vou falar que o justify content dele é o space between. E aí ele vai adicionar um espaço entre os elementos, tá? E aí ele já fez isso, tá vendo? Deixou o logo aqui na esquerda e o nosso menu lá na direita, beleza? A próxima coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou falar que o align content ou align items, vamos tentar o content primeiro, se não der muito certo a gente tenta o items, tá? Mas o align content vai ser center, para centralizar verticalmente, tá? Salvei. Tem que ser o items mesmo, tá? Beleza, agora sim alinhou verticalmente aqui o nosso menu, tá? E agora falta a gente arrumar esse espaço e tal. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o header 1. Deixa eu ver se eu coloquei alguma classe, senão a gente só faz img mesmo. Não coloquei classe, então vamos lá, header 1 img, tá? Nesse caso aqui não tem problema, que é só essa página que a gente está fazendo, a gente não vai ter outros img. Na verdade a gente vai, mas não dentro do header 1, tá? Então não tem problema, a gente pode fazer assim, tá? E eu vou colocar na nossa imagem, no nosso logo lá, né? Um margin left, margin left de 32 pixels, salvei. Beleza, já deu o espaço que a gente precisava aqui. E agora, nesse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele ocupe 50%. Vamos dar uma olhada aqui no nosso design. Ele está centralizado aqui, tá? Na verdade. Então, eu vou falar o seguinte, eu quero que ele ocupe 50% do total aqui. Vou colocar uma largura nele de 50% e depois os itens que vão dentro dele aqui vai estar alinhado à esquerda aqui. E aí vai dar esse alinhamento muito próximo ao que a gente tem aqui, certo? Então é como se a gente tivesse o nosso logo ocupando 50% até aqui. Na verdade vai dar 50%? Não, vai dar menos, vai dar 33%, tá? Tá. O que está acontecendo aqui é o seguinte, a gente não vai poder usar o space between, a gente vai ter que usar o flex start aqui. Então vamos arrumar aqui. Flex start, e aí vai colar um no outro à esquerda agora, então se eu voltar aqui e visualizar, isso. E agora a gente só precisa falar que a gente quer que o nosso logo, né, o container dele, não a imagem, tá? Fique 33% aqui para a direita, beleza? Que aí vai dar mais ou menos aqui, porque isso aqui está provavelmente dividido nas 3 colunas nossas aqui. Então vamos lá. Eu vou falar agora que o nosso header 1, na verdade, não vai poder ser o header 1 inteiro, né? Na verdade, a gente vai ter que criar uma div para o logo mesmo, não vai ter outro jeito, tá? Então vamos lá. Div class logo. Beleza. E agora sim aqui dentro eu coloco a imagem. Então agora aqui a gente muda o nosso header img aqui para logo img. Beleza. Até aí tudo bem. Mas agora a gente precisa fazer
o nosso logo aqui, tá? A nossa div do logo, que agora sim a gente manda ela ficar 33% de largura, tá? Largura 33%. Beleza. E um height, né? Uma altura. Deixa eu pensar aqui quanto que a gente vai poder colocar de altura ali. Vai ter que ser o tamanho da imagem. Vamos visualizar aqui. 33, tá? Então vamos colocar 33. 33 pixels, tá? Um é 33% e o outro é 33 pixels. Coincidência, né? E bora visualizar agora. Isso, jogou mais ou menos onde a gente quer mesmo aqui, de acordo com o nosso design aqui, ó. Agora a gente precisa então distribuir aqui o nosso menu, né? Colocar um espaço entre os itens e formatar os nossos itens de menu mesmo, produtos sobre e conta, belezinha? Bora lá fazer isso então, pra gente finalizar essa aula. A gente tem então o header 1 ainda, e dentro do header 1 a gente tem um nav, tá? Se a gente olhar aqui no HTML, é o nosso nav, tá? Uma tag de nav, de navigation. Então, logo depois do logo aqui, eu vou fazer header 1 nav, tá? Eu vou falar aqui que... Deixa eu ver se eu consigo afetar direto cada item ou se eu preciso colocar uma largura. Eu vou precisar colocar uma largura no nav, porque se a gente colocou 33 aqui no logo, para inteirar os 100% disponíveis, né, do nosso header 1, eu vou ter que colocar 66%. Então, vamos lá. Eu vou colocar então a nav largura 66%. Não vai ficar 100%, vai ficar 99%, mas tudo bem, vai ser uma variação muito pequena de 1% lá no final, que não vai fazer muita diferença pra gente na prática, tá? Se eu voltar aqui, nada mudou, porque agora a gente precisa alinhar aqui os nossos elementos, colocar um espaçamento entre eles, né? Então vamos lá, o meu nav aqui agora, eu também posso fazer com ele o que eu fiz com o próprio header 1, eu posso colocar um display flex. Vamos lá, display flex, e aí aqui eu posso colocar o flex direction row para ficar na horizontal, e agora cada item, né, que está dentro, eu posso colocar então justify content space between. Vamos ver como ficou. Quase funcionou. Como eu coloquei 66%, ele está indo até lá no final, então por isso que ele jogou lá pro final. Então eu vou colocar 33, que ele vai terminar mais ou menos por aqui, tá? E vai sobrar 33 vazio, digamos assim. Então, na verdade, aqui vai ser 33. Vou salvar. E agora sim, tá do jeito que a gente precisa. Só pra gente finalizar, agora falta a gente formatar os links, tá? E os links, pelo nosso design aqui, eles estão só um texto preto, tá? Então a gente tem que remover o underline e colocar a cor preta. Vamos fazer isso então. Vai ser então header 1 nav a, tá? Porque é a tag de enter link, né? Beleza. Então aqui agora é text decoration known, que é a propriedade que remove o underline. Estou falando para ficar sem nenhuma decoração, sem nenhum underline. E color black. E tendo feito isso, provavelmente a gente terminou essa parte. Vamos dar uma olhada aqui. Isso, legal. Olha só, nosso logo posicionadinho, nosso menu aqui posicionadinho. E aí, a partir da próxima aula, a gente continua formatando o nosso conteúdo aqui, mesclando então o Flexbox aqui agora, que está caindo como uma luva, né, para a gente alinhar os nossos elementos aqui, junto com o nosso CSS Grid, tá? E aí, então, a partir da próxima aula, a gente continua formatando aqui todo o nosso layout. Olha só, faltou a imagem aqui da cadeira, eu acabei me esquecendo na hora que eu acelerei o vídeo aqui. Mas belezinha, é isso para essa aula, e na próxima a gente continua. Te vejo na próxima aula. Valeu!